Essa história começa com a queda de um meteoro, um objeto estranho que vem de fora e causa um impacto, mas que dele vem um metal lindo, brilhante e forte. Quem encontra esse metal é um ferreiro cego que não pode assimilar a beleza do objeto, mas pode sentir sua potência para virar algo muito maior. O metal é forjado com ódio e se transforma numa arma de vingança na mão de um samurai de olhos azuis. Esse samurai busca vingança àquele que abusou de sua mãe e o amaldiçoou com esses olhos. Sua habilidade é tamanha que ele derrota uma escola inteira de espadachins, mas tanto essa batalha quanto sua vingança exigem um preço. Ao ser atingido, o samurai vai a uma fonte de água para cuidar de seus ferimentos, e ao se despir, vemos sua verdadeira identidade. Mizu, uma Onimusha, uma samurai mulher. Cara, Samurai de Olhos Azuis é essencialmente uma história de vingança naqueles mesmos moldes de Velho Logan, John Wick e Old Boy. Sempre com um protagonista com poucas palavras, mas com muita violência. Só que nesse caso, a gente tem uma mulher como protagonista. E não é a primeira vez que a gente vê isso, mas a obra sinaliza que essa questão de gênero vai ser algo muito importante a ser abordado durante toda a série. E não só isso, mas outras questões como capacitismo, sexualidade, racismo, colonialismo e vários outros ismos. Tanto que depois que eu assisti o primeiro episódio, eu me perguntei de verdade se a animação ia dar conta de alimentar tantos temas que ela sinalizou só com esse primeiro episódio. E acabou que ela consegue sim amarrar todas essas questões com animação linda e com muito sangue pra todo lado. Com certeza o que chama mais atenção nessa série é como ela trata seus personagens. Todos eles passam por uma mudança com os acontecimentos da obra, sabe? Nenhum fica estático e é tudo tratado com muita sensibilidade. Por exemplo, me chamou muita atenção o fato de vermos um personagem secundário PCD, que é o Ringo. Ele é apresentado no primeiro episódio e não possui as mãos e é constantemente alvo de piadas por sua condição. Ele trabalhava no restaurante do pai, mas sempre quis sair dali e ser o melhor em alguma coisa. E é por isso que ele decide acompanhar a Mizu na sua jornada. E é interessante que a série traz esse personagem e não foge da discussão sobre a condição dele, mas também não fica só focando nisso, fazendo o personagem estar ali só pra levantar essa bandeira, sabe? A própria Mizu no começo duvida do que o Ringo é capaz de fazer, e ele constantemente mostra pra ela que ele é muito mais do que ela pensa. Útil. Aos poucos a gente vai vendo que o objetivo de vida do Ringo talvez não seja uma odisseia monumental como o da Mizu. O que ele busca de verdade é fazer parte daquela sociedade, ter sonhos e buscar eles. E como qualquer pessoa, ter a oportunidade de ser bom em algo. Mas por conta do preconceito dos outros, aquilo sempre foi muito difícil pra ele. Macarrão não é guerra. Minha vida toda foi uma batalha. Então é muito irado acompanhar a evolução desse personagem que, assim como os outros da animação, tá buscando ser algo bem maior do que a sociedade propôs pra ele. Um samurai precisa de mãos. Precisa? Como um ferreiro precisa de olhos? Pra mim essa série, ela tem duas protagonistas, a Mizu e a Akemi, e eu não sei dizer qual das duas que eu gosto mais. As duas são personagens super bem escritas e que a gente acompanha todo o arco delas. Ainda no primeiro episódio somos apresentados a Akemi com uma cena ótima, que foi o momento onde eu notei que essa animação era mais do que ela aparentava ser. A Akemi é filha de um senhor feudal japonês que quer se casar com um jovem samurai. Mas óbvio que o pai dela quer usar esse casamento como manobra política. A cena do diálogo em que ela vai pedir pro pai pra casar com Taigen é perfeita para explicar parte da dinâmica social de gênero daquele período. A Akemi ela chega toda maquiada, arrumada, tendo até treinado seu andar como uma nobre e vai implorar pro pai para que ela case com um jovem samurai Taigen. O que o pai dela não aceita de primeira e rola uma discussão onde o pai sobe o tom e mostra que a Akemi não tem muita escolha. E enquanto esse diálogo acontece, o irmão mais novo da Akemi passeia pela sala, sem roupa, se sujando e fazendo barulho e atrapalhando a conversa. Mas o pai até ri dessa situação. Então, enquanto a filha tem que ser perfeita em seu visual e comportamento, é papel do filho ser livre e impor a liberdade dele sobre os outros. Perdoe a minha interrupção. O Tomoe vai ser um grande senhor um dia. Ele faz o que quer. O arco da Akemi como um todo é muito interessante, pois fala muito sobre o papel da mulher naquela sociedade. Que naquela época, como o próprio personagem que ajudou a criar ela diz... Concede às mulheres um número fixo de caminhos.
Esposa adequada ou prostituta imprópria? Mas a Akemi quer ser mais do que essas duas opções. Ela quer sair pela tangente, criar novos caminhos, e ela tem capacidade para fazer isso. Eu quero ser grande. E o fato da Akemi ser a personagem escolhida que vai representar uma mudança no paradigma de gênero naquele momento é muito interessante, porque ela é da nobreza. Ela tá muito distante de estar na pior situação daquela sociedade. Inclusive, em certo momento da série, ela tem um casamento arranjado com o filho do Shogun, o ápice da riqueza daquele período, e no dia do casamento ela se encontra com a dona de um bordel barato, a Madame Kaji, que chegava à cidade com suas garotas para atender os viajantes que foram ver esse casamento. Nesse momento, a Mizu explica a sua situação e o seu descontentamento, e uma das mulheres que estavam acompanhando a Madame debocha dela, porque no mundo de tanta injustiça com as mulheres, a Akemi deu a sorte de nascer numa família rica e ainda por cima se casar com o filho do Shogun. Mesmo sendo vista quase como uma propriedade, dentre as possibilidades a uma mulher naquele período, a Akemi estava na melhor delas. Mas ela não tinha o principal desejo dela, que era ter uma escolha sobre o seu destino, ser algo mais do que aquilo que a sociedade impôs a ela. E é sobre isso que a Madame Kaji pauta seu discurso. Pare de correr deles e pra eles, e decida o que quer pra si mesma. A Akemi também serve para introduzir a gente para um tema que vai ser muito importante nessa série: o sexo. No episódio 2, a gente tem uma cena muito interessante, que é a Akemi tendo uma relação com o samurai que ela queria casar. A gente acompanha a Akemi narrando todo o ato como se fosse uma batalha, já que o Taigen tá se sentindo humilhado, querendo vingança contra a Mizu. E ela utiliza disso para tentar seduzir seu amado, o que não dá certo. Ele decide largar a Akemi ali e ir atrás da sua honra. Esse momento serve tanto para mostrar a dinâmica desses dois personagens, no caso, a Akemi, muito apaixonada pelo Taigen, enquanto ele comemorava sua condecoração com outras prostitutas, mas esse momento também serve pra gente ver como o sexo vai ser uma temática presente nessa história. Não como apelo sensual ou fanservice, mas como ferramenta narrativa mesmo. E se dessa vez ele te matar? E aí, pra falar como essa animação aborda essa temática, a gente tem que ir lá pro episódio 4. Nesse episódio, a Mizu se infiltra em um bordel porque as moças desse estabelecimento eram levadas para o castelo do homem que ela queria matar. Durante a estadia dela, nós vemos que aquele bordel era o mais barato da cidade. Portanto, oferecia serviços diferenciados, além do acompanhamento de uma geisha. Por exemplo, quando a Mizu tá por lá, ela vê um homem que gosta de cócegas, um cara que gosta de ser amarrado, um samurai bissexual e um cara que goza apenas escutando poesia. Ó, a Quezinha, não se intromete. Vende bolo, mole e beijo, moleque. Tudo isso acompanhado de um discurso da Madame, dona do bordel, sobre o desejo, onde ela fala que ter domínio sobre o seu desejo é conhecer sua própria alma. E a partir dessa pedrada, a gente para pensar sobre o desejo dos nossos personagens. O Ringo tem o desejo de ser bom em algo, de ser aceito e reconhecido pela sociedade. A Akemi quer ser algo muito maior do que se espera de uma mulher no Japão feudal. Já a Mizu deseja vingança. Mas será que ela deseja somente a vingança? Será se a protagonista é apenas um espírito de ódio desenfreado? Será se só há espaço para a morte no coração de Mizu? Agora me diga o que você quer. A Mizu é um personagem que é a representação de tudo que essa sociedade odeia: mulher, mestiça e desonrosa. A lacração tá impossível. Vocês querem lacrar todo o tempo. Eu fui sair de madrugada, o céu tava preto. Por conta do arco de vingança que a gente vai acompanhar, como eu falei no começo, eu vejo que ela se assemelha muito a um personagem como o Logan ou o John Wick mais óbvio, adicionando todas as questões de gênero que cercam ela. Tanto que ela finge ser um menino durante a maior parte da obra, para que ela possa ter ao menos o direito de buscar essa vingança. Um aspecto interessante da Mizu é que ela reza. No comecinho da história, ela vai para um templo para interceder para que ela consiga realizar sua vingança e matar os demônios brancos. E é aí que vemos a importância da espiritualidade para essa personagem, e para mim esse vai ser o arco principal da Mizu ao longo de toda a obra. É óbvio que a gente tá ali para acompanhar a vingança dela, mas eu sinto que a mudança mais substancial da nossa protagonista vai ser algo interno. Seu mestre ferreiro falava que no ato de confeccionar uma katana, o artista responsável deve colocar parte de si, da sua mente e alma, na sua criação. Então, um ato de forjar com a alma em constante conflito, como a da Mizu, nunca gera uma katana perfeita. Tanto que a Mizu só vai conseguir produzir sua lâmina a partir do metal do meteoro quando aceita que seu objetivo de vida é realizar sua vingança. Mas como a gente vê, mesmo essa lâmina forte e determinada, um dia ele quebra.
Talvez só o ódio não seja suficiente para fazer uma katana perfeita. Talvez só o ódio não seja suficiente para uma alma sem propósito. Um artista dá tudo que ele tem à arte, o tudo. O episódio 5 é meu favorito dessa animação exatamente porque ele responde o questionamento. Será se Mizu é apenas vingança? Nesse episódio a gente vai ter 3 linhas temporais ao mesmo tempo. Primeiro a história atual da Mizu, batalhando contra o exército de 1000 lâminas. Ao mesmo tempo um flashback dela e ao mesmo tempo uma história de Bunraku, o teatro de fantoches japonês. O que mais interessa pra gente são essas duas últimas timelines. Primeiro, a história dos fantoches que vai contar sobre uma Onryo, que pode ser traduzido como espírito vingativo. São seres presentes no folclore japonês e se caracterizam principalmente por mulheres injustiçadas que ficam traumatizadas com o que aconteceu durante a vida e se vingam após a morte. Então com os fantoches nós vemos a história de um samurai que busca vingança contra um clã específico. Em certo momento o samurai é salvo da morte por uma mulher, a qual ele se apaixona. Os dois vivem juntos por muito tempo, até ele descobrir que a sua mulher é da linhagem desse clã. Tomado pela ira, o samurai mata sua esposa. Então o espírito de vingança dela surge. Aquela que cuidou e o amou por tanto tempo retorna na forma de um Onryo para buscar sua vingança. Já no flashback da Mizu, a gente vê o momento em que ela achou sua mãe, que ela achava já estar falecida. A sua mãe era uma meretriz viciada em ópio e como ela estava mais velha, mal conseguindo se sustentar, as duas se juntam por um tempo. E nesse período, a Mizu sempre queria voltar para sua vingança, mas sua mãe queria que ela não seguisse por esse caminho. Então a sua mãe veio com uma proposta para que Mizu se case com Mikio, um antigo criador de cavalos do Shogun que fora exilado. Como ele estava vivendo afastado em uma casa na montanha, não poderia reclamar da aparência de Mizu e queria ter mulheres em sua casa para os afazeres domésticos. Então, por insistência da sua mãe e por ser uma forma de tentar dar uma vida melhor para ela, Mizu aceita. Mesmo Mizu não sabendo fazer nada de tarefas domésticas, Mikio se mostrou ser um homem muito respeitoso e paciente e acolheu as duas em sua casa, ajudando até Mizu a convencer sua mãe a largar o ópio. Ao longo do tempo e da rotina, Mizu e Mikio passam a se conhecer melhor e acabam se apaixonando. Mizu teve sua primeira vez com Mikio e no ápice da paixão, Mikio diz que quer conhecê-la por inteiro, seu passado e objetivos. Ela explica suas questões e diz que tudo que aprendeu na vida foi como manejar uma espada para matar. E ele decide que quer ver esse seu lado. Então os dois vão duelar e Mizu dá um pau nele, ferindo seu orgulho no que ele a chama de monstro. No outro dia, homens do Shogun chegam na casa da montanha para matar esse tal monstro. Mizu vê o rosto de seu amante e percebe que ele a traiu. Após acabar com os homens do Shogun, Mikio mata a mãe de Mizu, que estava fora de si por conta do ópio, e depois é morto por Mizu. E assim nascia uma Onryo. Eu adoro esse episódio porque ele conecta o passado da Mizu com essa história do folclore japonês. E você pode ver que ela pode assumir tanto o papel do samurai, que não abandona a vingança do seu passado, quanto da esposa, que foi traída e morta pelo marido. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver pela primeira vez a personagem da Mizu de outra forma. Mesmo quando estava muito ferida, a gente nunca viu ela demonstrar fraqueza. Ver o passado dela foi um momento onde a protagonista se desarmou, demonstrou amor, sonhos e principalmente esperança. Que o pesadelo que acompanhou ela pela vida toda se encerrasse. Mas as coisas não terminam bem. Ser chamada de monstro é um calvário que a Mizu precisa carregar por toda a vida. Mizu, eu amo você, Mizu. Mizu. Depois desse episódio narrativamente fantástico, a gente tem um episódio só de ação incrível. Assim, não é como se a ação nessa animação desse um tempo, mas esse episódio da Mizu entrando no castelo do Fowler é incrível e mostra como a direção dessa série sabe o que tá fazendo. A Mizu passa por armadilhas, luta contra o batalhão, luta contra o bando de macacos. Inclusive, nesse momento, um macaco espirra um lança na Mizu que deixa ela tendo uma viagem alucinógena e a partir daí a animação toma muita liberdade para experimentar visualmente em cada novo desafio. Por exemplo, mais na frente ela vai enfrentar um monte de prisioneiros e na cabeça dela ela tá lutando contra um monte de vampiros. E fora o momento que ela luta contra o boss do Dark Souls. Esses momentos me lembram muito os filmes do John Wick e também o 007 Skyfall, por combinarem cenas de ação com essa estética chamativa, trazendo cores e planos que enfatizam a beleza daqueles movimentos. Depois de sofrer mais que a Juliette, a Mizu finalmente chega na casa do Fowler. Ela já tá toda lascada e ainda por cima carregando o Tagen, que tá pior ainda. Então ela parte para finalmente ter sua vingança. Só que tudo dá errado.
Aquela era a pior situação possível para ela e a melhor para o Fowler. Ele estava armado e com um tiro de rifle, ele quebra a lâmina da espada da Mizu. Além de ter a tecnologia a seu favor, o Fowler ainda era forte e facilmente incapacita a Mizu, que não estava na melhor condição. O Taigen tenta ajudar e está prestes a ser morto, mas então a Mizu decide fugir. Ela nunca esteve tão perto de ter sua vingança, mas decide largar tudo que ela fez até aquele momento para salvar o seu amigo. É afundando na água que Mizu mergulha sobre si mesma e vê que há muito mais do que só vingança em seu coração. O grande antagonista dessa temporada é quem conhecemos como Abadia Fowler. Ele é um contrabandista de arma irlandês que está fazendo negócios há anos com o Shogun. Esse cara vai ser responsável por vários discursos que vão explicitar muito da visão eurocêntrica em cima do Japão. Inclusive, no momento que ele é apresentado, ele está fazendo uma xilografura ao estilo ukiyo-e. E posteriormente é mostrado que ele tem muita habilidade com a katana. Isso são duas técnicas, tanto a expressão artística quanto o manuseio dessa lâmina, que dependem de muita dedicação. E mesmo tendo passado tanto tempo no Japão, aprendendo sua arte, sua cultura, sua língua, o Fowler ainda vê com desprezo essas práticas. Ele diz que perdeu tempo aprendendo essas coisas, um total desprezo com a cultura desse país, que ele enxerga apenas como colônia, apenas como potencial povo que ele pode explorar. E aí aqui cabe um contexto do momento histórico em que essa obra se passa, no caso no século XV. Nessa época o Japão começou a ter contato e fazer algumas trocas comerciais com os países europeus, mas durante o Shogunato Tokugawa, o país adotou uma política conhecida como Sakoku, que buscava isolar o país do resto do mundo, impedindo relações de comércio e que estrangeiros entrassem ou japoneses saíssem do país. Isso foi feito para impedir o progresso da colonização europeia no Japão, que o Shogunato viu como uma ameaça. Nós não iremos ceder a nenhuma influência do Ocidente. No final da série, a gente tem a tentativa do golpe do Fowler em cima do Shogunato. Nesse momento, ele com seu exército de japoneses armados com rifles, invade o castelo onde está o Shogun e o rende junto de sua família. E antes de matar todo mundo, ele dá o discurso. Aliás, o cara pra gostar de falar. E fala sobre como ele vai abrir as fronteiras do Japão para o mundo, quando aquilo terminar. E tem um momento do discurso que ele fala: até você achar uma cara feia como a minha, mais bonita que a sua. E isso é puro domínio cultural, né, cara? Quando a colônia ela passa a assumir os costumes de fora, incorporando inclusive o padrão de beleza e querendo impor cada vez mais na sua população um fenótipo europeu. Isso a gente vê na própria América do Sul, é só prestar atenção como a população da Argentina se difere das outras do mesmo continente. Quase 97% da população de lá é branca, e não é como se lá não tivesse tido seus povos originários. O que aconteceu foi que os descendentes de espanhóis que lá viviam promoveram um genocídio indígena no país para conseguir estabelecer seu domínio do território e criar esse mito da Argentina europeizada. Pão e leite até você achar uma cara feia como a minha, mais bonita que a sua. Ao fim, a gente tem uma história que fala sobre muita coisa, né? Mas eu acho que a série consegue condensar bem tudo isso, principalmente nas suas protagonistas. Você fica encantado em acompanhar a odisseia da Mizu e da Akemi e ver aonde as duas vão chegar. Tudo isso com animação híbrida que mistura 2D e 3D muito linda, produzida por um estúdio francês, dirigido por uma chinesa e com o roteiro de um casal estadunidense e com uma belíssima trilha sonora de um irlandês. Enfim, o globalismo. Eu dou uma nota 9 para Samurai dos Olhos Azuis. É uma série que pega um formato pré-estabelecido de uma história de vingança e fermenta com diversas temáticas que só agregam à produção. Eu acho que é um ótimo exemplo de como inserir essas questões sociais de uma forma que agregue à obra, e não só sendo uma bandeira que a obra vai levantar e pronto. Mas obviamente a animação não se destaca apenas por essas questões. A ação é muito empolgante e todos os personagens são escritos com muito esmero, além de fazer um retrato histórico bem interessante do Japão na era feudal. Tanto que outro assunto que eu fiquei pensando bastante enquanto assistia e escrevia esse vídeo era sobre o racismo na sociedade japonesa. Mas isso é um papo bem complicado que eu posso abordar em outro momento. Desculpa. Mas então é isso, não esquece de deixar sua opinião sobre essa série aqui nos comentários, sugerir outras obras para que eu possa trazer aqui no canal e deixar seu like e se inscrever.